Nós vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, para a leitura de um versículo comigo. E o versículo que leremos está no profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Os irmãos têm conhecimento que Isaías viveu e exerceu seu ministério durante mais de 40 anos no Reino do Sul, no Reino de Judá, como base em Jerusalém. E isso 700 anos antes de Cristo. 7 séculos antes de Cristo. Dentre os profetas, existem 4 que são chamados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 são chamados de profetas maiores porque os textos dos seus escritos são mais extensos. Eles escreveram mais coisas. E dentre os 4, Isaías é considerado o evangelista do Novo Testamento, porque é o que dá mais informações, mais profecias a respeito do Salvador Jesus Cristo. Ele pinta um quadro profético sobre muitos aspectos sobre esse Messias, esse Salvador, que haveria de vir há algum tempo, e que veio há 2000 anos, que nós celebramos hoje esta vinda. E aqui está uma promessa, aqui está uma profecia, que inclusive acrescenta alguns títulos a esse que haveria de vir. É o que nós vamos ler juntos agora, 9, 6, toda a congregação lerá comigo. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A irmã Denise nos dirigirá uma palavra de oração. Olha o seu caso, queridos. Queridos irmãos, nós temos aqui a programação no seu boletim. Certamente você apanhou o boletim desta semana. Você tem aí a agenda especial do final de ano, que queremos apenas relembrar. Hoje nós estamos com o coro jovem apresentando uma apoteose especial, dramatizada, cantada, cujo tema é Cristo nos Anos Dourados. Cristo nos Anos Dourados. A programação de Natal deste ano está focalizando Cristo em todos os tempos, Cristo em todas as épocas. Então, apanhando essa temática de alguns momentos da história, não mais antiga, mais recente, toda a programação está sendo trazida dentro dessa temática. Então, aqui serão focalizados os chamados anos dourados, né? Meados dos anos da década de 50, 60, comecinho especialmente os anos da década de 60. Bom, essa será a programação desta noite, a temática desta noite com o coro jovem. Na sexta-feira, na véspera do Natal, 19h30, o coro principal estará apresentando uma belíssima cantata. Cristo é nascido entre nós, é o tema,
como uma cantata, é uma coisa muito linda, uma peça sacra de grande sensibilidade e muito apropriada para o momento, né, o espírito da época que nós vivemos, pelo coro principal da igreja. Os irmãos estão trabalhando duro, estão ensaiando, estão dando um esforço maravilhoso. Já estamos antevendo a bênção de que todos nós seremos objeto na próxima sexta-feira, ao ouvirmos da melhor maneira celebrar o Natal, que é a adoração, cânticos, né? Os hinos, a música sagrada enleva a alma. Você é nosso convidado para estar conosco, sua família. Venha celebrar um Natal diferente, lembrando principalmente daquele que é celebrado, do aniversariante. Nós temos aqui no dia 26, no domingo, portanto, nós vamos ter os batismos de manhã. Então às 10h30 da manhã nós estaremos celebrando os últimos batismos deste ano. Na verdade está aqui os últimos do milênio, mas o milênio não termina ainda agora, né? O milênio só terminará no final do ano 2000, mas é o último, digamos assim, dos anos 1900. Aí sim seria este tempo. Temos um grupo de irmãos que vai professar a fé e vai se batizar no domingo de manhã, em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em testemunho de sua fé. É um momento também culminante, né, da vida da igreja, porque os batismos representam os frutos, aquilo que Jesus está realizando. Ele está salvando as pessoas estão aceitando a Cristo como seu Salvador e Senhor, e estão obedecendo a Ele na ordenança do batismo e se vinculando a uma das igrejas de Jesus Cristo aqui no mundo. Então é um momento de alegria de colheita, né? O prazer da colheita, quando o Evangelho é pregado e Deus vai colhendo os frutos para a sua própria glória. Então você venha participar conosco desse momento de fé. E domingo à noite, 19h30, o conjunto Elohim também estará apresentando Cristo presente nos dias de hoje, o conjunto feminino da igreja. Dia 31, uma sexta-feira, na passagem de ano, a certeza da presença de Cristo no futuro. A certeza da presença de Cristo no futuro. A programação daquela noite estará voltada para o Cristo, Senhor da história. O Cristo que vai voltar. O Cristo que... os destinos dos homens e do mundo. Então venha. Coisa mais gostosa, podemos estar juntos, entrar no novo ano, orando, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores com os irmãos, com aquela certeza gostosa de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele cuida de nós. Há um plano, há um projeto divino em andamento, e nós fazemos parte dele. É algo tremendamente confortável. No dia 2, domingo, culto de louvor e adoração, com a participação de todos os conjuntos da igreja, todos. Então naquela noite, que será o primeiro domingo do ano 2000, nós estaremos aqui com todos os conjuntos se apresentando no culto. Então uma variedade de música, estilos, de grupos, cantando e adorando a Deus no primeiro culto do ano 2000 da Igreja de Jesus Cristo. Você é o nosso convidado também para este programa especial. Nós estamos fazendo um pedido do Departamento Infantil, que no primeiro domingo de manhã reprise a peça O Natal no Egito. É um pedido que eu faço para o Departamento Infantil. As irmãs que montaram essa peça maravilhosa com as crianças hoje, um trabalho maravilhoso, uma mensagem trazida, uma criatividade maravilhosa. E nós pedimos então que naquele primeiro domingo, já que todos os conjuntos estarão cantando à noite, que de manhã as crianças repitam para nós a programação desta manhã, que foi algo inesquecível, foi algo que valeu a pena. De parabéns ao Departamento de Crianças da Igreja. Bem, nós estamos também fazendo agora para a igreja um apelo. Os irmãos viram que nós precisamos dar uma pintadinha para terminarmos o ano com o nosso ambiente mais limpinho, mais aconchegante, começarmos também o ano com o local onde nós nos reunimos mais preparado, mais gostoso, mais condizente, não é? Com aquilo que é feito aqui. E para isso nós precisamos investir alguns recursos extras.
Então estamos precisando, a tesouraria da igreja está precisando que os irmãos nos ajudem oferecendo uma ofertinha de amor, uma ofertinha especial para esse fim. Tá certo? Então, se você ainda não teve essa oportunidade e você quer cooperar com a sua igreja, nós precisamos honrar esse compromisso agora. Creio que todos os irmãos gostaram da melhorada que foi dada ali dentro. Estava realmente algum problema, não é? Descascando a pintura, então foi tudo arrumadinho. Foi algo feito assim até de quase de emergência, né, irmão João Mendes? Então está pronto aí e aguardamos agora uma resposta dos irmãos para nos ajudarem, nos apoiarem neste momento que nós precisamos recompor esta parte financeira para que nós honremos esse compromisso, tá bom? Então hoje à noite, daqui a pouco nós vamos ter o ofertório, e então aqueles que desejarem, aqueles irmãos que desejarem, por gentileza, encaminhem então para o gasofilácio a sua oferta para nos ajudar neste trabalho especial. Nós queremos pedir aos diáconos que fiquem bem atentos também para nos ajudar na reverência, na boa ordem. Nós vamos às vezes nos esquecendo, né? E então um pouco de barulho, um pouco de movimento, um pouco de agitação, alguns que ficam fora. Então nós pedimos aos diáconos que nos ajudem, e especialmente aos irmãos que estão aqui, cada um cuidando da sua própria participação no culto, estando atento, evitando qualquer atitude que possa trazer perturbação para o ambiente, a fim de que o que tudo for tratado aqui, nós tenhamos as condições ambientais favoráveis para podermos absorver, não é isso? Então, este rendimento, esse resultado, vai muito da receptividade do auditório. O comportamento, a atitude do auditório, do adorador, aquele que vem à casa de Deus para adorar, se ele vem com esse espírito de adoração, ele realmente vai ser um colaborador para a boa ordem dos trabalhos. Se alguma criança estiver inquieta, alguma criança precisar de alguma assistência, nós temos um local próprio, nós temos um berçário, certo? Então a pessoa leva a sua criança, às vezes a criança está com sede, precisa de alguma coisa, então leva a criança, será atendida lá, você terá todas as condições para atender a sua criança, e depois você volta, tá bom? Procure evitar também sair se não houver uma necessidade extrema de você sair. São tão poucos momentos que nós temos essa oportunidade e precisamos aproveitar isso ao máximo, e realmente a boa ordem já é metade do culto. A atitude com que eu venho já é metade do culto, com certeza. Então eu quero contar com a minha igreja, como sempre, com a sensibilidade, com o apoio desses amados irmãos, para que os trabalhos de Deus, o culto, possam transcorrer com ordem e decência, como a Bíblia nos ensina. Nós vamos agora apresentar os visitantes. Se houve, eu não passei ali na frente, e Magda, a irmã que está no trabalho, por gentileza, nós vamos conhecer os visitantes agora. Volte outras vezes, sempre nos alegrando e completando o que fica sempre faltando se você não vem, tá bom? Nós temos o Daniel, a Maria e o Felipe, e eles vieram junto com a vovó Celi, e quem os trouxe foi a irmã Jô. O Daniel é aluno da irmã Jô, e ele trouxe. Ela trouxe a Maria, a Márcia, o Felipe e a vovó Celi. Nós ficamos muito contentes. E eu até falei para ela, olha, nosso presente nós já recebemos. Agora, o presente que nós vamos dar ao aniversariante pode ser o nosso coração. Então, que realmente Jesus receba esse grande presente. Porque nós já recebemos vocês como visita. Muito obrigada. Pode sentar. Temos também a senhora Vitalina, ela é irmã Vitalina, da Igreja Batista, em Jacobina, lá na Bahia. Aí eu falei, onde fica Jacobina? Ela falou, perto de Feira de Santana. Então eu gostaria que essa irmã ficasse de pé, não sei onde ficar. Lá no fundo. Muito obrigada, irmã. Leve o nosso abraço, o nosso carinho para a sua igreja. Pode ir aceitar. Temos também a Márcia, o Rogério, o Vitor,
Voltem sempre. Muito obrigada pela visita. Temos também o Everson. Ele é amigo da Selma. Ele veio nos honrar com a presença dele. Eles estudam juntos na faculdade. E nós ficamos muito honrados com a sua presença. Pode ser. Temos também o Marcelo e a Maria. Gostaria que eles ficassem de pé. Eles falaram para mim que não são visitantes. Eles estão assim um pouco distantes. Eu falei, ótimo, então já estão retornando. Muito obrigada pela visita. É um prazer conhecê-los e tê-los aqui. São parentes do irmão Frais, primos parentes. Temos também a Adriana, o Laércio e a Eronilda da Igreja Batista da Penha, que vieram nos visitar hoje, nessa noite maravilhosa. Deus abençoe. A igreja fica muito feliz de tê-los também aqui hoje. Que essa visita seja constante. Tá bem? Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes. Porventura passou algum visitante que eu não tenha percebido? Não? Temos alguns visitantes. Então eu falo, visita. Não, já é a terceira vez que eu venho. Ah, deixa eu marcar. Não, não deixo. Uma irmã passou e falou assim, eu sou ex-membra. Ex-membra é membra. Eu falei, tá bom. Então todos esses, que Deus abençoe. Nós ficamos sempre muito felizes com a presença de vocês. Tá bem? Quero ainda, antes de nós prosseguirmos nos próximos atos de culto, falar sobre o dia 22 de abril do ano 2000. O que vai acontecer mesmo? Isso, nós vamos ter um culto, Brasil 500 almas, nós vamos ter aqui um culto para 500 convidados. Nós estamos chegando a 150 visitas, faltam só 350. E faltam 125 dias para o evento. Não é isso? Então nós estamos aí com uma média, temos que fazer uma média de 3 visitas por dia para que tenhamos o objetivo das 500 alcançado. Média de 3 por dia. Então, os irmãos que ainda não se engajaram nessa campanha, queiram nos ajudar. Graças a Deus já temos 150 pessoas, visitas feitas. 150 feitas. Tá certo? Então, vamos continuar agora, engajados nessa campanha. Faça convite, o irmão mesmo, que tem os seus convidados, faça a sua lista, pegue o material. Nós temos aí os impressos, nós temos o Evangelho de Irmão para dar presente, nós temos o folheto, e você faz a visita, traz-nos os endereços, nós vamos nos corresponder com essas pessoas. É um trabalho gigantesco. Com 150, nós já percebemos que é um trabalho muito grande. Mas é assim mesmo, né? Para pregar o Evangelho é uma coisa que não é fácil, é uma coisa difícil, mas o resultado, só a eternidade revelará o resultado dessa semeadura, tá bom? Então, todos os membros da igreja, se cada um apresentar 2 ou 3 nomes, nós vamos ter até problema depois de pôr o pessoal aqui, tá bom? Mas nos ajudem, por favor, vamos continuar engajados nessa campanha, não vamos deixar esfriar este ímpeto que nós temos de evangelizar. Dia 22 de abril nós estaremos aqui com o culto, a mensagem vai ser Deus salve o Brasil, e uma programação dirigida especialmente no rumo de Cristo sendo a resposta para os brasileiros. Irmão Orlando? Não, ainda não. Irmão quer falar? Pode falar. Boa noite, irmãos. Quem não ama a sua igreja? Todos nós amamos a nossa igreja, não é verdade? É a igreja de Cristo. Sendo ele o cabeça, né? Que nos dá o quê? Sabedoria, condições para nós podermos administrar a nossa igreja. Mediante a isso, nós temos uma preocupação muito grande, meus irmãos. Uma preocupação de como nós vamos administrar a nossa igreja. E um dos pontos que muitas vezes pega é a parte das finanças. Mediante a isso, nós temos uma preocupação grande para o ano 2000. Como nós vamos administrar as finanças? Solicitamos então, convocamos então todos os líderes para quarta-feira agora, às 20 horas,
estarmos reunidos aqui na igreja para podermos então conversarmos, traçarmos a maneira como nós vamos saber trabalhar com o dinheiro, com os dízimos e ofertas que estará então entrando para os cofres da igreja. Então estamos convocando os irmãos líderes de departamentos para poderem estar aqui conosco quarta-feira às 20 horas. Claro, quarta-feira tem o culto dos diáconos. As pessoas que geralmente vêm e participam, vai ter o culto normalmente. Porém, os líderes, eles vão se reunir à parte para que nós possamos realmente conversar. Porque se nós formos adiar, ter certeza que a gente não vai conseguir chegar a objetivo nenhum. Então é importante que nesse momento a gente se reúna e comece a traçar então os planos para o ano 2000. Obrigado. Lembrando que a igreja tem um orçamento básico, mas eventualmente as correções de rotas precisam ser feitas. Então são essas correções que a liderança vai fazer, estudar direitinho o que foi realizado até aqui, quais foram os pontos mais fracos e o que precisa ser ajeitado no orçamento básico. Então nós já temos um orçamento básico e é sobre ele que eles vão traçar as correções necessárias. Nós temos um pedido de oração aqui, feito pelo Silvio e pela Adriana em favor da Andréia, uma jovem que está enferma com uma enfermidade grave. Ela é cancerosa e efetivamente há o reconhecimento de que a oração feita pelo povo de Deus pode muito em seus efeitos. Então nós iremos nesse momento, eu vou fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, entre outras coisas, mencionando o nome da Andréia. Nós não a conhecemos pessoalmente, mas vamos agora interceder em favor dela. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, este momento para nossa alma é um momento muito gratificante, porque nos unimos com os irmãos em Jesus Cristo para adorar-te em espírito e em verdade, para tributar-te um culto que somente a ti devemos. Nele queremos apresentar a nossa gratidão, apresentar o nosso reconhecimento de todos os benefícios que nos tens feito, acima de tudo a salvação eterna de nossas almas, inteiramente de graça, através de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Queremos agradecer-te pelas presenças dos visitantes entre nós, que todos eles possam levar deste culto uma mensagem de conforto, de alento espiritual para as suas vidas, sejam quais forem as necessidades em seus corações. Oramos pelo irmão Marcos, que está aqui conosco hoje, sentimos a falta dele, que essa vida seja trabalhada por ti, seja uma bênção, ele consiga vencer todos os obstáculos e seja um crente muito fiel, muito sincero e muito consagrado. Nós queremos orar em favor da Andréia, nós não a conhecemos, mas atendendo ao pedido do Silvio e da Adriana, nós queremos mencionar o nome dela em tua presença agora. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é na confiança dessa promessa que já temos confirmado em nossas vidas no dia a dia, que nós vamos à tua presença agora, rogando-te, Senhor, que tu tomes a Andréia nas tuas mãos, que tu possas, em primeiro lugar, infundir a ela a confiança, o conforto, a consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus, que ela possa se apegar pela fé a esse Salvador maravilhoso e desfrutar paz, a paz de Deus nesse momento. Sabemos que tu és o médico dos médicos e tu podes reverter qualquer situação. Portanto, acima dos homens e das técnicas humanas, que tu deixaste também para o nosso bem-estar, nós queremos pedir a tua bênção sobre este caso, pedir que tu possas curá-la, se esta for a tua perfeita e soberana vontade. Toma esta vida nas tuas mãos, Senhor. Se ela for uma serva de Deus, que neste momento a sua fé preserve a paz, a tranquilidade, o equilíbrio emocional nesse tratamento, que ela possa sentir amparada por ti. Se ela ainda não te conhece como Salvador, que esta possa ser a ocasião oportuna de crer e de aceitar a Jesus no seu coração.
Obrigado por esta oportunidade que nós temos de orar uns pelos outros. Assiste-nos e abençoa-nos em tudo que vai acontecer na sequência nesta noite, particularmente a participação dos irmãos do Coral Jovem. Nós te pedimos e te agradecemos de coração, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos chamar os diáconos agora para virem à frente e nós iremos ter o nosso momento de consagração dos dízimos e das ofertas. Desde o começo, a necessidade e a experiência de ofertar a Deus tem sido uma prática desde Abel, desde o começo. Abel trouxe para o Senhor um novilho, um primogênito do seu rebanho, como um sacrifício de adoração a Deus. Ele consagrou a Deus aquilo. Então, desde o começo, Abraão, Jacó, e Davi, e Salomão, e você vai indo na história, você vai vendo que as pessoas sempre tiveram esta necessidade, inclusive espiritualmente, de lidar com os bens materiais, sabendo que eles são bênçãos de Deus para nós e que nós devemos honrá-lo também com a primícia das nossas fazendas. De modo que ofertar a Deus é uma prática ensinada na Bíblia, é uma prática que Deus não precisa de dinheiro, é uma prática para a nossa educação. A maneira como nós lidamos com as coisas materiais fala muito do nosso caráter, muito mais do que nós pensamos. E então a Bíblia nos ensina esta prática. Primeiro, tudo pertence a Deus, não só o que eu entrego eu estou consagrando para a obra, mas tudo que está nas minhas mãos é dele. Eu sou mordomo e vou prestar contas. Eu não posso me deixar dominar pelo dinheiro. O dinheiro é bom sendo usado, não para usar a nós. É bom como servo, não como Senhor. O dinheiro é uma maneira, ele representa o suor, o tempo, ele representa o seu esforço. Deus sabe disso. De modo que ele representa também, quando você faz isso, uma parte da sua devoção a Deus. Então, quando nós fazemos isso, é uma disciplina espiritual para o bem-estar de quem entrega e um privilégio de sabermos que ele responde pelas necessidades da obra de Deus. Tudo que acontece, a igreja está no mundo, ela precisa de recursos e então esses recursos vêm das pessoas que voluntariamente contribuem. Particularmente no meio batista, de tudo que é recolhido é dado por relatório público mensal para a congregação. Cada centavo que entrou, cada centavo que saiu, é dado um relatório público para a congregação, sempre nos terceiros sábados às 18 horas, reunião aberta para qualquer pessoa, não é só membro da igreja não. Qualquer pessoa que queira entrar, as portas estão abertas. Então é feito um relatório mensal, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo documentado direitinho. Tá certo? Então nós ficamos tranquilos, incentivar os irmãos a contribuir, porque são recursos que os irmãos sabem onde vão, para que foram, quanto entrou, quanto saiu e para que foi. Então, por essa transparência, por esta publicidade do que acontece no Igreja Batista, nós nos sentimos muito mais à vontade de incentivar os irmãos a contribuição. Então, é outro aspecto salutar de se lidar com o dinheiro, é a transparência. E eu dou graças a Deus que a Igreja Batista verdadeira, a Igreja Batista típica, essa é a transparência. Vamos lá? Vamos agora trazer à frente, você que se preparou, você que já colocou isso no seu coração, você virar à frente e depositar no gasofilácio sua contribuição.
em cuja presença nós nos encontramos, pela tua misericórdia, no nome santo e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante, ó Deus, deste dízimos e ofertas que foram aqui depositados nesse gasofilácio para a tua obra. Por certo, Senhor, recursos que serão gastos na tua obra aqui em Cidade Quarto Centenário, em São Paulo, no Brasil e também no mundo. Nós te pedimos, ó Deus, que tu mesmo, ó Deus, administre esses recursos para essas finalidades, tanto nacional como mundial, para que nada falte aos nossos irmãos missionários e também nada falte para nós aqui no Jardim Centenário, em São Paulo, no Brasil, para que tua obra cada dia mais cresça, anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos e oramos no nome santo, glorioso do meu Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iremos ter neste momento, queridos irmãos, uma meditação na Palavra de Deus. E o texto básico para esta meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, os primeiros versos. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocaram todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amados irmãos e queridos amigos, a pessoa de Cristo é o tema das Escrituras Sagradas.
A Bíblia, na verdade, é o registro a respeito de Jesus. A Bíblia é um livro de salvação. Esse é o propósito da Bíblia. A Bíblia é um livro de salvação, um livro espiritual. A Bíblia não é um livro de leis, não é um livro de sociologia, não é um livro de filosofia, não é nem um livro religioso. A Bíblia é um livro espiritual. É um livro que nos fala da salvação, e esta salvação se refere, se relaciona indissociavelmente ao Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Jesus de Nazaré. Então toda a história da Bíblia, Velho e Novo Testamento, são 66 livros, 39 deles escritos antes de Jesus vir ao mundo, anunciando toda a história, como foi que Deus criou, como foi a queda, como foi a promessa de restauração, e todo o agir de Deus dentro da história, Deus agindo dentro da história, com os patriarcas, depois com Abraão, depois com Israel, até que a plenitude do tempo chegasse, o momento certo que Deus já tinha marcado na eternidade chegasse, e o Filho dele se humanasse. O Filho dele, eterno com ele, coeterno com o Pai, que é o Verbo, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, uma Trindade eterna. A segunda pessoa da Trindade se encarna, se faz um de nós e vem pagar a nossa dívida. Ele vem morrer a nossa morte, para concedermos através dele o retorno para Deus, para reconciliarmos com Deus, com quem estamos em beligerância. O homem está em guerra declarada contra Deus. Então esta insubordinação, este rompimento, né, essa rebelião só se conserta com um mediador, e esse mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Carta de Paulo a Timóteo. O Novo Testamento são 27 livros que foram escritos depois que ele veio. Assim como o Velho Testamento antecipa fatos de sua vinda, onde ele ia nascer, como ele iria morrer, onde ele iria viver, fatos ligados à sua crucificação, à sua ressurreição, ao reino. O Novo Testamento registra por testemunhas oculares, que são os apóstolos, identificando em Jesus de Nazaré o Salvador prometido. Então, os 27 livros do Novo Testamento completam a história, porque se você termina com o Velho Testamento, é uma história incompleta. Sabe qual é a última palavra do Velho Testamento? A última palavra do Velho Testamento? Você volta para a sua casa, quando tiver tempo, aí você vai pesquisar, e você vai ver que a última palavra do Velho Testamento é maldição. A última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. E a última palavra do Novo Testamento é ora vem Senhor Jesus. Coisa interessante, né? A última palavra do Novo Testamento é Jesus, né? Então, que sequência maravilhosa, né? O Velho Testamento diz que o homem pecou e a maldição foi a herança da humanidade. Maldita é a terra por causa do pecado. Quando Malaquias escreve o seu livro, 400 anos antes dele vir, ele termina, orientado por Deus, sob inspiração divina, fira a terra com maldição. Então fica em suspense, é uma história que ainda não terminou, é uma bênção de Deus prometida, não é? Há uma restauração prometida. E então o Novo Testamento diz como Deus cumpriu, como a história se completou e como em Jesus Cristo a resposta à altura da nossa necessidade espiritual foi dada. Jesus é a resposta, não é o judaísmo, não é Israel. Tem gente hoje com bandeira de Israel, indo lá orar no Monte Sinai. Não, Israel não é a resposta. A igreja cristã não é a resposta. A igreja cristã não é a resposta. A resposta é Cristo. Ele é a resposta. Por isso o Novo Testamento termina com a expressão: ora vem Senhor Jesus. A última palavra do Novo Testamento. Então poderíamos dizer que a última palavra da Bíblia é Jesus.
porque Ele é a última palavra em tudo. Então, quando nós lemos a Bíblia, à luz desta perspectiva, com esta chave, a Bíblia se torna um livro claro para nós. Quando nós abordamos a Bíblia sobre qualquer outro aspecto, ela se torna um livro incompreensível. Aquilo que faz o liame, o que faz a Bíblia ter um enredo, o que dá realmente à Bíblia o caminho de você encaixar as peças das informações proféticas e apostólicas é Cristo. Então não me ajuda a fazer mais silêncio ainda. Então, meus queridos irmãos, eu vinha pensando que na mitologia grega uma passagem mitológica que diz que na ilha de Creta havia um minotauro, né, que era um ser metade touro, metade homem. Ele devorava seres humanos. Todos os anos eram oferecidos 14 jovens eram oferecidos em sacrifício ao minotauro. 7 moças virgens e 7 rapazes eram mortos e os seus corações eram tirados e entregues para o minotauro. E em torno desse culto paganístico, né, desse culto com sacrifícios humanos, uma crueldade sem fim, havia uma lenda de que este material era dado para essa divindade chamada Minotauro. Ele vivia num labirinto. Era um lugar de muitas entradas e muitas saídas. Então quem entrasse ali não tinha como voltar, porque se perdia o caminho. E havia um herói grego chamado Teseu, e ele foi nomeado para destruir esse monstro. Mas então, o grande problema era chegar até o monstro, entrar até o centro do labirinto e depois poder sair. Então diz a lenda grega que Ariadne, que era a namorada de Teseu, teceu um fio de lã, ele amarrou esse fio de lã na sua cintura e ele foi entrando no labirinto. Então ele mata o minotauro e depois ele vem puxando o fio de lã, vem acompanhando o fio de lã no escuro, então ele sai em segurança. Nós diríamos que, espiritualmente falando, a vida espiritual do ser humano é um labirinto. Você entra em portas que você acha que seriam interessantes para você. Você aceita esta ou aquela alternativa somente para chegar a um lugar que você fica sem saída. Você fica sem resposta. Uma opinião é tão boa quanto outra opinião. E então nós ficamos no impasse. As pessoas costumam dizer, bem, todos os caminhos levam a Deus, um de um jeito, outro de outro, mas no final todo mundo vai chegar lá. Essa é uma racionalização para tentar apaziguar realmente essa questão perplexa que o homem tem, que precisa de uma resposta espiritualmente. Mas Deus nos deixou no labirinto sem um cordel escarlate. Deus não nos deixou no labirinto das confusões religiosas sem nos dar um ponto de referência pelo qual nós nos possamos mover. E Jesus é esse ponto de referência. E as Escrituras dão testemunho dele. Para conhecer a Jesus, nos conhecemos pela Bíblia. Quero, pois, pensar em vocês algumas considerações sobre esse Jesus Cristo conforme lido em Mateus capítulo 2. A primeira consideração que nós temos é que Jesus desde o começo foi alguém para ser adorado. A primeira consideração é que Jesus é alguém para ser adorado. É diferente de ser reverenciado, é diferente de ser respeitado. Evidentemente que dentro da adoração está a reverência, está o respeito. Mas a adoração é um ato devido somente a Deus. A Bíblia não admite em lugar nenhum adoração a nenhum outro ser a não ser Deus. Nem os anjos aceitaram a adoração. Muitas vezes algumas pessoas, até Pedro mesmo, quiseram adorar aos anjos e os anjos não receberam a adoração. Eles não aceitaram.
porque os anjos não merecem adoração. Eles são criaturas de Deus. A adoração, pois, é um ato de toda a criação, inclusive os anjos adoram a Deus. Então a primeira consideração é que Jesus é um ser para ser adorado. Consequentemente, Jesus é Deus. Glória a Deus, amém. Esses magos que vieram do Oriente, na verdade, eram sábios, né? Eram estudiosos. Nós diríamos que eles eram os precursores dos cientistas de hoje. Os sábios, na verdade, eram mistos de filósofos com cientistas. A ciência ainda era muito incipiente, né? Não havia os métodos modernos, né, empíricos, do domínio da ciência. Alguma coisa muito rudimentar, né, que os homens já procuravam conhecer do mundo e das coisas, esses homens eram chamados de sábios. Então, essa palavra, esses magos que vieram do Oriente, na verdade eram sábios, eram homens estudiosos dos fenômenos da natureza, eram protocientistas, né? Eram um tipo de filósofos, estudavam os astros. E estes homens de longe viram um sinal no firmamento. Eles viram um sinal no céu. E evidentemente, conhecendo as Escrituras e as profecias do Velho Testamento, eles sabiam que esse sinal, uma estrela procederá de Jacó. Está lá no livro de Números, escrito por Moisés, 1500 anos antes de acontecer. No livro de Números, uma estrela procederá de Jacó. Então, enquadrando os atos, esses homens já conseguiam identificar os cometas, eles já conseguiam identificar as constelações. Então, apareceu esse astro diferente, não era Vênus, não era uma estrela, não foi um eclipse. Estudos hoje avançados para trás mostram que não houve nenhum eclipse naquela ocasião. E mesmo que fosse um eclipse, não se deslocaria no firmamento e não pararia sobre uma casa. De modo que foi um sinal de Deus, um sinal cósmico de Deus, prometido já pela profecia que aconteceria, um dos eventos milagrosos marcando a chegada do Salvador. Então eles saíram seguindo a estrela e foram até Jerusalém. A estrela veio do Oriente e foi para a Judéia. Então a conclusão deles foi que bem, Jerusalém é a capital, lá vai nascer o rei. Mas mais do que o rei, era o Messias, o Filho de Deus. Eles vieram para adorar. Ninguém adora o rei, não é? Nós reverenciamos um rei, nós servimos um rei, mas ninguém adora o rei. Então eles vieram para adorar. Pensaram que ele iria nascer no palácio de Herodes. Onde nascem os reis? Nos palácios. Onde nascem os reis? Nas residências dos nobres. Onde nascem os reis? Nas casas atapetadas de sangue azul. Então eles foram, como a lógica poderia dizer, eles foram para Jerusalém e perguntaram: onde é que está nascido? Onde é que está o rei dos judeus? Só que Jesus ia nascer em Belém. Eles não tinham essa profecia, não sabiam ainda desse texto, não é? Belém é uma cidade pequena, não nasceu no palácio, não nasceu na capital, nasceu num vilarejo, uns 8 quilômetros de Jerusalém. E Jesus nasceu numa manjedoura, num recolhedouro de animais. Não havia lugar para eles na estalagem naquela ocasião, cheia que estava a cidade para o alistamento de César Augusto. O próprio Herodes, um homem incrédulo, não é? O próprio Herodes, um político ladino, tremenda raposa, né? Um homem com um tremendo complexo de perseguição, né? As pessoas que ele mais amava, ele matou. O próprio irmão dele, ele mata Mariana, a mulher que ele mais amava. Se a mulher que ele mais amava ele mandou cortar pescoço, imagina o resto. Então era um homem doente pelo poder. Qualquer ameaça a essa posição, ele não tinha escrúpulos algum de afastar isso com derramamento de sangue. De certa maneira, ele reconhece nesse Messias alguém especial, porque ele diz: olha, vocês vão descobrir onde está o menino, e quando vocês descobrirem, vocês me avisem que eu quero ir também para adorá-lo. A palavra é esta: adoração. Então, o que faz Jesus diferente de todos os outros personagens da Bíblia, desde de Abraão,
até Zacarias, até João Batista, José, Maria, e Paulo, e Pedro, e João. O que faz Jesus diferente é que ele é um ser para adorar. E a menos que reconheçamos isso, que Jesus Cristo é um ser para adorar, nós não entendemos ainda quem é Ele. A menos que nós nos aproximemos de Jesus para adorá-lo, não somos dignos dele. Qualquer elogio para Jesus, menos o reconhecimento de que ele seja Filho de Deus, é indigno dele. Segunda consideração: Jesus para alguns causa perturbação. Segunda consideração: Jesus para alguns causa consternação, perturbação. Jesus é um fator perturbador na vida de algumas pessoas. Então, se você ler o texto, você vai ver que quando os sábios chegaram a Belém, eles perguntaram a Jesus, e diz que Herodes se perturbou e toda Jerusalém com ele. Meus senhores, eu fico pensando, se esse povo entendesse quem Jesus era e o que ele veio fazer, não era caso para estar perturbado, era caso para estar alegre. Era caso de boas novas, de júbilo, de grande alegria, de um prazer imensurável. Era caso de realmente uma expressão, uma explosão de regozijo. Porque o Salvador veio, Deus visitando este mundo, Ele veio nos resgatar da maldição da lei, Ele veio nos devolver a vida que o inimigo nos levou, que o pecado nos levou. Ele veio nos dar resposta em relação à vida e à morte. Ele veio nos dizer que a morte não é o fim de tudo. Nós não estamos mais reféns do inferno. Ora, se compreendessem Jesus nessa categoria, eles não iriam estar atormentados, perturbados. Então, para alguns, Jesus é fator de perturbação. E eis a razão porque muitos não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, porque outros interesses, o coração está em outros valores, a pessoa está interessada em outras coisas, na verdade está pegada a outros aspectos, não é? E então há uma consciência de que ter Jesus nessa qualidade é ter que fazer escolhas. Eu vou ter que abandonar certas coisas, eu vou ter que deixar certas coisas que eu gosto muito para trás, porque estou consciente de que essas coisas não agradam a Jesus Cristo. E onde Jesus está presente, as coisas inconvenientes, o pecado, aquelas coisas que nós gostamos de abrigar no coração, porque somos pecadores, nós sabemos que vamos ter que deixar para trás. E o não desejo, né? A pessoa gostar do pecado, a pessoa gostar desta vida de distanciamento de Deus, coração endurecido, não se inclina para as coisas de Deus, então Jesus é um fator de perturbação. Porque ele subverte os meus valores. Hoje em dia, está sendo pregado um Jesus que não perturba ninguém. Está sendo pregado um Jesus aí que não perturba ninguém. Existe uma atriz que está dizendo, sabe qual é o dom que ela falou que ela tem de Deus? É o dom de usar a arte de striptease para dar o seu testemunho. É a última década do milênio. Isso. Jogadores de futebol falam, Jesus é Senhor, eu sou evangélico, etc. E aí vai lá, faz o gol e diz, eu agradeço ao anjo que me ajudou a fazer o gol. Não tem nada a ver o anjo com o gol. Não tem nada a ver. E quando não faz o gol, ele vai e xinga o juiz. É expulso de campo. Quer dizer, que Jesus é esse que essa pessoa aceitou que não está mudando nada na vida dela? Certo? Então, gente, não dá para conviver com duas coisas. O homem tem que escolher, não tem jeito. A vida é feita de escolhas, queiramos ou não queiramos. Né? A pessoa diz, mas não vou escolher recusar a Jesus. Mas você não aceitar, vai já fazer a escolha de recusar. Nós escolhemos estar aqui hoje à noite, não podemos estar em nenhum outro lugar. Nós fizemos essa escolha, então necessariamente nós eliminamos todas as outras possibilidades para estarmos aqui nesta noite. Foi uma escolha que nós fizemos. Espiritualmente, em relação a Jesus, essa escolha precisa ser feita inevitavelmente, porque se você não fizer a escolha, o tempo faz por você.
O tempo corre, marcha, sabe? Vai chegando um momento que ele vai definir o seu destino. Ou você faz a escolha e aceita, ou você se coloca nos termos de Deus, ou você se arrepende nos termos bíblicos do arrependimento, não é? Você envereda pelo caminho estreito, arrependido dos seus pecados, você busca uma vida de retidão, você busca uma vida de santidade, você renuncia àquilo que você sabe que é contra a vontade de Deus e aceita o perdão de Cristo, ou o tempo vai resolver para você. A Bíblia fala em Lucas 16 de um rico que vivia esplêndida e regaladamente. Um dia morreu o rico, e a Bíblia diz que no inferno ele estava em tormentos. Aquele rico nunca resolveu o seu problema espiritual e de repente morreu. O tempo se encarregou de resolver para ele. Mas havia um mendigo na porta dele, chamado Lázaro. Não tinha nada, ele comia as migalhas do rico, mas esse tinha feito uma escolha por Deus. E quando Lázaro morreu, diz a Bíblia, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão para ser consolado. Não importa se é rico ou pobre, o tempo passa igualmente para todos. O tempo é a coisa mais democrática que existe no mundo. Todos nós temos 24 horas por dia, nem mais nem menos. E se nós não decidirmos essa questão, o tempo decidirá por nós. Então, para algumas pessoas, Jesus Cristo é muito perturbador. A pessoa diz, olha, eu vou deixar, eu não vou aceitar agora, deixa para depois, porque ela tem consciência que aceitando a Jesus Cristo, a vida tem que mudar. E ela não quer mudanças. Terceira consideração. Para uns, Jesus Cristo é alegria. Jesus Cristo é júbilo. Como aconteceu para os magos, para os pastores no campo. Que diferença de atitude diante de Jesus, né? Os magos se alegraram quando viram a criança. Então se ajoelharam e ofereceram ouro, incenso e mirra, adoraram a criança naquela situação. Conseguiram ver pessoalmente o Filho de Deus encarnado, depois de uma longa viagem. Então, para alguns, Jesus Cristo é motivo de alegria, é motivo de doação, é motivo de consagração, é motivo de apresentarmos o que se tem de melhor, é motivo de nos inclinarmos diante dele e nos colocarmos sob sua soberana vontade, sob o seu querer maravilhoso, para servi-lo, para amá-lo. Então, para alguns, Jesus Cristo é motivo de grande alegria. Para aqueles pecadores que reconheceram seus pecados e tiveram a aventura de receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que foram limpos pelo sangue, que foram perdoados. Há um hino que Elohim canta, perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, fui perdoado pelo amor. Não existe nada melhor, mais prazeroso do que a consciência do perdão. Por isso o Natal pode ser alegria, e alegria o ano inteiro, alegria a vida inteira. Então, para alguns, Jesus Cristo é motivo de indizível alegria. E alguns estão aqui hoje e sabem o que isso significa. Quarta e última consideração. Em relação a Jesus, alguns que estão longe chegam perto. E alguns que estão perto ficam longe. Quarta consideração. Em relação a Jesus, alguns que estão tão longe chegam perto. E outros que estão tão perto ficam longe. No caso de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, estavam tão perto. Jesus estava ali a 8 quilômetros deles, tão pertinho. Uma jornada que você pode fazer a pé em um pouco mais de uma hora. Mas quão longe dele estava. Quão longe dele. Quantas pessoas dentro das igrejas estão tão perto de Jesus e Jesus é estranho para eles? Quantas pessoas até são batizadas na igreja e Jesus está tão longe deles? Quantas pessoas estão tão perto, mas ao mesmo tempo estão tão longe? Quantos Herodes, quantos escribas, quantos fariseus, quantos sacerdotes, tão perto, mas tão longe? Por outro lado, quantas pessoas estão tão longe
dele e chegam tão perto. Esta semana nós tivemos 2 aqui, testemunhando no nosso congresso de adolescentes, o irmão Jacques Almeida e o Jesse Valadão, testemunhos de 2 homens que estavam muito longe mesmo. O Jesse Valadão, inclusive, se converteu com 65 anos, né? 65 anos. Veio de uma vida de depravação moral, né? Uma vida feia, uma vida réproba, uma vida de impiedade, uma vida de moralidade. 150 filmes, eu acho que desses 150, 151 praticamente são filmes censuráveis moralmente, não? No entanto, hoje esses homens estão pregando a palavra de Deus. O outro estava no pavilhão 9, né? Então veja, estão pregando hoje a palavra de Deus. Quantas pessoas estão tão longe, mas na verdade chegam perto? Então pense bem qual é o seu caso. Você é daqueles que está tão perto, mas está longe? Você acompanha, você conhece, você acha bonito, você se sensibiliza, você até canta, você até gosta, mas Jesus é estranho para você? Você está tão perto, mas ao mesmo tempo está longe? Ou será que o seu caso é o contrário, não é? Você é daquele que está longe, desceu muito na escala moral? Não tem importância. Aquele que está longe, muitas vezes, está mais perto, chega mais perto do que o que está perto. Reflita nesse Natal, reflita neste fim de ano, reflita nesta aurora de um novo tempo, sobre essas considerações. Jesus é um ser que deve ser adorado. Você já chegou a esse ponto de fazer dele o seu Deus, o seu Salvador? Essa consideração precisa ser feita para você. Jesus para alguns é um perturbador. Jesus para você é um perturbador. Você vê Jesus como intruso na sua vida, no seu lar. Jesus para outros é alegria. E já é para você essa alegria, a maior alegria de todas. Se alguém perguntasse qual é a mais feliz realidade da sua vida, Jesus estaria ali, inequivocamente, sinceramente. E a quarta consideração: talvez você esteja tão perto dele, em certo sentido, mas espiritualmente muito longe dele. Talvez você esteja muito longe dele em certo sentido, mas como os magos, passam na frente do que estão perto e chegam junto a ele para adorá-lo. Que resposta você dará perante Jesus? Uma resposta tem que ser dada, e vai ser dada, independentemente da sua vontade e da minha. Dê a melhor resposta quando você tem a oportunidade de fazer essa decisão. Deus o abençoe. Anos 60. Nossa, olha essas fotos, há quanto tempo eu não via? Neste ano Kennedy morreu. E neste ano? Nós tínhamos guerra nestes anos. Passamos grandes problemas nestes anos. Olha quem está aqui. Se não é a Fátima, aquela minha amiga, nós estávamos em todas. Íamos tomar milkshake. Não sei se existia McDonald's naquela época. 1960, anos 60. Os hippies também começaram no finalzinho dos anos 60. Era uma grande loucura. Como é bom ver fotos, não é mesmo? Nossa, olha essa foto aqui. Era 1968 e nós fizemos uma cantada de Natal na igreja. Foi muito legal. Não existia tanta coisa moderna como hoje. Playbacks, tantas coisas modernas, mas existia alguém que tocava para nós. Naquele dia foi muito legal. Nós nos movimentamos todos para que a cantada desse certo.
Nós cantamos belos hinos naquele dia. Seria muito bom se eu pudesse voltar naquele tempo, voltar especialmente naquele dia. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Música
pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. E então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Surgem anjos proclamando paz na terra a Deus.
Eu estou vendo o pastor. Ah, tá ali. Pastor, seu terno hoje está da cor da parede. O senhor ficou camuflado. Eu disfarcei hoje, né? O amigo ali falou que estava que nem um lagartixa. Não pode. Vou conversar com ele depois. Meus queridos irmãos, esse é um momento de alegria, um momento de toque de Deus no nosso viver. E estamos felizes, estamos alegres por poder estar aqui. E mesmo meu amigo lá, Marcos, Deus vai trabalhar na vida dele. Nós estamos orando por ele. E vai ser uma vida ainda usada por Deus. Vocês podem encontrar isso. É de você mesmo. Obrigado, amiga. Gente, um bom final de semana para vocês e um bom Natal. Orem por mim que eu vou continuar lutando para que eu sobreviva. Tá certo? Amém? Orem por ele, ele está orando, lutando com esse problema, né? Vício, etc. Mas toda mulher é uma pessoa maravilhosa. Mas Deus tem libertado outros, vai libertar também. Eu acredito na conversão das pessoas. Tá? É uma alma preciosa que Jesus morreu por ele também e quer salvá-lo também. Vamos amá-lo também, vamos compreender o problema dele agora, vamos ter nossos corações abertos e esperançosos, porque Jesus transforma realmente. E a especialidade de Jesus é esta. Nós vamos então orar, depois vocês vão sair processionalmente por aqui, nós vamos fazer a oração final. E após, aguardem que nós saiamos, estaremos ali para despedir todos vocês. Pai querido, nós te agradecemos por podermos ter realizado em tua presença, em teu nome, este ato de culto. Desde o primeiro hino até o amém final. Particularmente, nós te agradecemos pela apresentação maravilhosa desta peça cantada, que nos reporta de forma tão direta a manjedoura de Belém, nos faz lembrar do maior presente jamais dado debaixo do sol, para tornar possível que homens como nós, no fundo do poço, pudéssemos ter esperança de uma vida transformada pelo perdão de Cristo, para andarmos de novo nas mãos de Deus. Nós te confiamos todas as almas presentes aqui nesta noite, as que são tuas, desejando-lhes uma semana muito abençoada, de preparação para o Natal, as celebrações que teremos durante esta semana, que tu nos prepares os corações, fortalecendo-nos na fé, nos dando cada vez mais entendimento do grande mistério da salvação de Jesus Cristo. E aquelas pessoas que ainda não te aceitaram, que não te conhecem, nós oramos para que se lhes abra o entendimento, para que possam entender quem é Jesus, e ao entender, possam aceitá-lo como seu Salvador. Abençoa Marcos, esta vida jovem, e que carece, como todos nós um dia carecemos, do teu socorro. Ampara, transforma a vida dele, faz dele um homem de Deus, um homem vitorioso, como tens feito tantos outros que tu tens apanhado onde estavam, e tens feito deles grandes bênçãos em tuas mãos. Oramos por esta vida e por tantas outras
às vezes tão perto de nós, lutando sem este socorro, sem esta bênção, sem esta esperança que Jesus nos oferece. Que o teu Evangelho possa chegar aos seus corações. Obrigado por tudo, por estes irmãos que cantaram hoje tão generosamente. Enriquece estas vidas, aperfeiçoa esse ministério e que eles sejam instrumentos de tua paz, onde quer que possam ir, juntamente com o irmão Wagner, que as dirige, que os rege, que os ensaia, que compartilha com eles o dom que concedeste à tua serva. Muito obrigado por tudo, todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, tornaram possível aquilo que nós contemplamos e desfrutamos nesta noite. Nós oramos de coração e agradecemos em nome de Jesus. Amém.